Olá, bom dia. Pai seja convosco. Vamos hoje à aula 11 dos profetas maiores. Jeremias 1, versículo 4 diz assim: O Senhor me disse: Eu já o conhecia antes de você ser formado no ventre de sua mãe. Antes do seu nascimento, eu já havia separado e escolhido você para ser o meu profeta às nações. Aqui nós vemos que nós somos escolhidos de antemão. Antes de estarmos no ventre da mãe, nós já fomos escolhidos para ser ministradores, né, da palavra de Deus. Então ele foi escolhido, ele disse, porque ele disse que não queria, né, não sabia falar. Deus está falando antes mesmo, né? Eu já te conhecia antes de você ser formado no ventre de sua mãe. Antes do seu nascimento, eu já havia separado você e escolhido. Versículo 6. Então eu respondi, Jeremias, né? Ah, soberano Senhor, eu não sou capaz de falar, não passo de uma criança. 7. Não diga que você é uma criança, é um jovem. Respondeu o Senhor, porque você irá aonde eu enviar e falará tudo o que eu mandar. Né? Esse versículo aqui está em concordância com lá nas palavras de Paulo, né? Em 2 Timóteo 4, de 1 a 5, que diz, né? Pregue em tempo e fora de tempo, em tempo e fora de tempo, né? Porque haverá tempo, lá está escrito que haverá tempo que eles não vão querer ouvir, mas o nosso Deus, ele diz para nós pregarmos, eles queiram ou não, a todos que ele escolheu para trazer as mensagens, trazer a palavra, Deus manda falar. Versículo 8. Você não precisa ter medo deles, pois eu, o Senhor, estarei com você para livrá-lo. Depois disso, o Senhor tocou minha boca com a sua mão e disse: Veja, eu estou colocando as minhas palavras na sua boca. Eu estou lhe dando poder, né, sobre nações. Poder quer dizer autoridade, né? Autoridade espiritual sobre as nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. O Senhor falou comigo e perguntou: O que você está vendo, Jeremias? E respondi: Estou vendo um ramo de amendoeira. O Senhor disse de novo: Exatamente isso significa que eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Então, o Senhor, ele não somente nos separa, mas ele é zeloso de estar conosco a cada vez que nós estamos o quê? Fazendo a sua obra, fazendo aquilo que ele já nos designou. Como diz lá, né, em João 15,16, não fosse vós que me escolheu, foi eu que te escolhi, né, e te designei para que vai desse fruto, e o vosso fruto permaneça. O vosso fruto permaneça. Em João 15,5 diz: sem mim nada podeis fazer. Então, este fruto é fruto de mudança, né? de conversão, do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5,22. Então, ele nos designou para que nós venhamos a trazer este fruto do Espírito, uns para os outros, porque nós nascemos com este caráter humano, simplesmente humano, né? Esse mundano, vaidoso, egoísta, e ele diz que eu que vos escolhi para que vás e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. E o vosso fruto, porque às vezes a gente se converte um dia a gente é bonzinho, um dia a gente consegue ter paciência, mas depois a gente perde, né, a paciência, perde essa presença de Deus em nós, perde esse fruto do Espírito em nós. Então, o nosso Deus, ele disse: eu quero que vocês permaneçam com este fruto do Espírito, para poder nós estarmos compartilhando uns para os outros, pregar, levar, porque nós só podemos dar aquilo que nós temos. Então,
versículo 14, o Senhor me disse, do norte virá o terrível castigo sobre o povo desta terra. Estou convocando todas as nações dos reinos do norte. Eles virão a Jerusalém, colocarão os seus tronos diante de suas portas e ao longo dos muros da cidade eles farão isso em todas as cidades de Judá. Assim eu vou dar ao meu povo o castigo que havia prometido por todas as suas maldades e por terem me abandonado, queimando incenso a outros deuses, adorando ídolos que eles mesmos fizeram. Vamos, Jeremias, levanta-te, vista-se e saia para anunciar ao povo tudo que eu ordenar. Não tenha medo deles, senão eu mesmo farei você se apavorar na presença deles. Eu hoje tornei você fortalecido. Você não será destruído pelos ataques deles. Eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão vencê-lo, pois eu estou com você e o livrarei, diz o Senhor. Lembrei de Isaías 54:17, né? Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Então, assim é a palavra do Senhor que nos garante, né? Ele nos capacita, Ele nos unge. Então, essa capacidade é para nós fazermos aquilo que nós, na carne, não teríamos coragem de fazer, não teríamos propósito. Então, Ele nos capacita a ir, né? A falar, a pregar em nome dEle. Ele nos capacita até esta autoridade, né? Pregar em tempo e fora de tempo. Então, nos capacita a estar reinando o quê? Em vida. Reinando no reino dele, reino espiritual. Porque é ele que faz, né? Nós somos apenas ministradores. Lê lá em Hebreus 1, versículo 14, ou do 1 até o 14, e verão palavras que para sustentar esta palavra. Então é isso. Aqui Jeremias foi profecia, né? Profecia. E falou de antemão, Deus já está garantindo o que Jeremias iria falar para aquele povo, né? Para aquele povo que anos depois eles iriam ser, né, crucificados ali pelos assírios. Então, ia ser invadido, né? O reino do norte ia ser invadido. Então, ele já estava de antemão falando para aquele povo, né? Ele já estava designando aquele profeta para estar anunciando a palavra deles quando eles estiverem, porque a palavra de Deus ela tem que se cumprir. Então, eles iriam ficar cativos, né? Eles iriam se espalhar, mas iriam sofrer. Mas Deus já está preparando o profeta para poder falar com eles. Então, ele disse, né? Como disse no versículo 17 de Jeremias 1. Vamos, Jeremias, levanta-te, vista-se e saia para anunciar. Né? E saia para anunciar. Então, é para fazer um complemento aqui, para estar terminando esse vídeo, não ficar muito extenso. Jeremias 11, do 3 ao 6, diz assim, ó, diga-lhes que assim diz o Senhor, Deus de Israel, quem não obedecer aos termos desta aliança será maldito. Assim como hoje, nós estamos na aliança da graça. Então, nós não temos que ir contra o propósito e o projeto, o plano de Deus, né? Então, quem não obedecer aos termos desta aliança será maldito. Quando eu tirei os israelitas do Egito, onde sofriam muito como escravos, disse a eles o seguinte, se vocês ouvirem minhas ordens e obedecerem finalmente, serão meu povo e eu serei o seu Deus. Por isso, israelitas, obedeçam às minhas ordens. Se fizerem isso, eu darei a vocês todas as coisas boas que prometi e deixarei que vocês continuem vivendo nessa terra boa e rica, fonte de leite e mel, a terra que vocês hoje possuem.
Então eu respondi: assim seja, Senhor. E o Senhor me ordenou: proclame esta mensagem pelas ruas de Jerusalém. Vá a todas as cidades de Judá e diga aos seus moradores: lembre-se dos termos da aliança que seus pais fizeram com o Senhor. Então, para terminar, vamos repetir o versículo 2 de Jeremias 11. Versículo 6 de Jeremias 11. Então eu respondi: assim seja, Senhor. E o Senhor me ordenou: proclame esta mensagem pelas ruas de Jerusalém. Vá a todas as cidades de Judá e diga aos seus moradores: lembrem-se dos termos da aliança que seus pais fizeram com o Senhor. Cumpram esta aliança, porque desde o primeiro dia, quando os tirei, os seus antepassados do Egito, até hoje eu venho repetindo aos israelitas: obedeçam as minhas ordens. Amém? Pai seja convosco. E vamos continuar, tá? Levando, anunciando. Vamos estar compartilhando com nossos grupos. Vamos estar passando essas mensagens uns para os outros. E nós vamos estar evangelizando junto. Amém?